Bom dia, rapaziada. Eu nem ia colocar esse clipe no vídeo, mas eu achei que ia ser uma boa ideia mostrar de onde foi que veio o material para esse machado. Como vocês podem ver aí, é um cilindro de mais ou menos 60 milímetros de diâmetro e ele veio de um eixo de algum veículo muito grande, sei lá, um ônibus, um caminhão, algo do gênero. O que importa é que é eixo ou semi-eixo, e geralmente esses semi-eixos ou eixos são feitos de materiais aço de médio carbono, às vezes 1045, às vezes 4140, os testes vão dizer, mas o que importa é que são bons materiais para forjar marretas e machados, e hoje eu vou forjar um machado. Mas sem mais delongas, rapaziada, vamos forjar pondo a barra no fogo. Vocês estão vendo aí o formato que ela adquiriu do reforjamento de formato que eu fiz na oficina do Flávio. Ela era um cilindro e virou esse paralelepípedo esquisito aí. E eu fiz isso porque eu queria fazer a maior parte do forjamento na minha oficina. Até porque para forjar esse tipo de ferramenta na prensa, geralmente são necessárias algumas ferramentas ou matrizes adaptadas específicas para forjamento de ferramentas com olhal. E no martelete não é assim, né? Ferramentas de topo genéricas, como essa aí que eu estou usando, funcionam perfeitamente bem. Inclusive, rapaziada, essa ferramentinha aí eu fiz especificamente para fazer furos de olhal de machados. Ela é exatamente igual a uma punção de olhal de marreta, só que ela é um pouco mais longa e um pouco mais fina. Demorou um tempinho para eu pegar como é que essa ferramenta funcionava de fato, mas depois que eu aprendi ela funcionou perfeitamente bem. Inclusive forjei mais machados entre o início e o fim desse projeto. Como vocês puderam ver aí no último clipe, pelo fato dessa ferramenta ser um pouco mais fina e um pouco mais larga, ela tende a ficar mais presa no olhal, né? Até porque ela esquenta mais rápido também. Então é muito importante estar constantemente tirando ela do olhal e resfriando em óleo diesel. Ou em água, né? Eu uso óleo diesel porque além de resfriar ele também serve como tipo de lubrificante para soltar com um pouco mais de facilidade essa punção. E rapaziada, assistindo esse vídeo eu percebi que um erro que eu cometi foi estrear esse furador, essa punção, em uma barra tão alta. Seria melhor ter começado fazendo machados um pouco menores, porque como vocês podem ver aí, pelo fato de eu não saber usar exatamente essa punção e as manhas de segurar e ajustar o furo e tal, o furo ficou bem torto, não só fora de centro, mas torto mesmo. Isso acabou me causando problemas e um trabalho desnecessário mais pra frente, que é o de ajeitar e endireitar o machado, mas não é lá tanto problema assim, vai dar certo. E aí, rapaziada, no meio da gravação desse vídeo, nesse projeto, eu fui na oficina do Flávio fazer alguns trampos lá, usando a prensa, e eu achei que seria uma boa ideia tentar usá-la para dar uma adiantada no forjamento, né? Acontece que não ter as ferramentas específicas, como por exemplo, uma bigorna com um furo grande o suficiente para passar o formador, matrizes específicas, etc. tal, realmente tornou o trabalho de forjar essa machadinha bem miserável, então a gente não fez muita coisa não. Mas os princípios são os mesmos, né? Aí vocês podem ver que eu estou tentando usar um formador de olhal para fazer o formato interno do olhal da machadinha. E depois vocês vão ver que eu vou levar ela para a prensa, onde eu tinha a intenção de esticar as bochechas da machadinha, que simplesmente não deu certo porque essa era a matriz reta. E a matriz reta em um aço tão duro e tão chato de forjar como é o 4140. Eu imagino que esse eixo específico tenha sido feito em 4140. Ainda com as bochechas muito grossas, sinceramente não moveu material nenhum. Então eu voltei para minha oficina e entendi que esse trabalho ia ter que ser feito devagarzinho mesmo. E não tem problema, vamos embora. E uma das vantagens de ter uma bigorna tão grande é que o hard dela também é muito grande. Grande o suficiente, inclusive, para passar o formador nela mesmo, sem precisar de ferramentas específicas ou um bloco matriz, por exemplo. E aí vocês estão vendo que eu comecei a fazer o forjamento das bochechas desse machado na mão mesmo, com a marreta manual. Mas logo eu percebi que a minha ferramenta de guilhotina, o meu degolador, que eu uso embaixo do martelete para fazer meia cana de marreta, funcionaria perfeitamente bem para espichar essas bochechas. E depois dessa sacada as coisas começaram a fluir com muito mais velocidade. E aí vocês estão vendo mais ou menos como era o flow de trabalho desse processo de forjamento. Eu retirava a barra da forja, retirava o meu formador do balde d'água onde ele estava, porque ele realmente esquenta bastante estando dentro de uma barra quente. Dava duas marretadinhas do formador dentro do olhal, porque eu não queria espichar ele demais, não queria aumentar ele demais. Só batia o suficiente para que ele ficasse preso. Depois eu levava ele para o meu martelete e fazia o forjamento que eu precisasse fazer com ele lá dentro para não deformar esse formato. Naturalmente, quando se forja as bochechas de uma ferramenta com o formador lá dentro, ele acaba ficando solto, então é muito tranquilo de retirar ele lá dentro. E depois eu sempre finalizava com um forjamentozinho manual só para dar uma alinhada nas coisas. Isso é porque é divertido também bater nas coisas com a marreta. E com o olhar já mais ou menos no formato final que eu quero para ele, eu vou começar a trabalhar bastante no formato da machadinha. E para isso eu vou usar essas ferramentinhas de meia cana para martelete. Primeiro para fazer esse detalhezinho estético embaixo dele e depois uma ferramenta de meia cana em 90 graus, uma ferramenta cruzada, para começar a espichar a lâmina da machadinha. Que é um processo que eu vou terminar de fazer na bigorna mesmo. Sinceramente, acho que para espichar as coisas, uma marreta de 2 kg de pena funciona até melhor do que o próprio martelete, considerando que, modéstia à parte, eu sou razoavelmente bom com marretes manuais. Com a lâmina já esticada, já espichada, já estou com o machadinho basicamente nas dimensões finais,
mas naturalmente esse forjamento mais pesado vai acabar distorcendo um pouco o formato dele. Então essa é a hora de pegar marretas mais leves e começar a dar uma limpada em todo o perfil da machadinha. Para isso eu vou usar uma marreta de ferreiro pequenininha, de 900 gramas, e também o chifre da minha bigorna para suportar a machadinha e não deformar as curvaturas que eu quero que ela tenha, e com isso a machadinha está finalizada, ou pelo menos o seu forjamento. O que nos leva ao próximo passo, que é a usinagem. Primeiro eu vou colocá-la na minha morsa, e com a escova de aço eu vou retirar a oxidação da superfície, a famosa carepa, que é muito dura, e se eu levar direto para minha lixadeira vai simplesmente estragar todas as minhas lixas. Depois de escovar a machadinha muito bem, eu vou levar para minha lixadeira com uma lixa grão 60 ou 50, não lembro, eu acho que é 50, e eu vou usinar todo o perfil dela, assim como os biséis e esses detalhezinhos estéticos que eu estou fazendo aí, que eu sinceramente não sei para que servem, nem como são chamados. O bom de ter tomado bastante cuidado no forjamento dessa machadinha é que tem pouquíssima usinagem para se fazer, ela já está praticamente no seu formato final. Eu só vou basicamente limpar um pouco as marcas de forjamento sem mexer nas laterais dela, porque eu quero manter essa textura forjada, e também vou terminar de usinar os biséis, que já estão muito bem forjados e estabelecidos na marreta mesmo. E depois desses 5 minutos de usinagem, vamos voltar para a forja. Mas antes disso eu quero falar um pouco para vocês sobre o meu trabalho. Essa foi uma marretinha que eu forjei esses dias, que ficou sensacional. Eu estou usando bastante ela e está muito gostosa de forjar. E se você está gostando desse tipo de conteúdo de forjamento de ferramentas de olhar ou de restauração de ferramentas antigas ou coisas do gênero, eu quero falar para os senhores que todas as marretas que eu usei nesse vídeo, todos os tenazes, que são esses alicates grandes aí que eu estou usando para segurar o aço, e essas duas bigornas que estão aparecendo nesse frame de agora, todos esses projetos têm vídeo aqui no canal. Essa bigorna baixa foi eu que fiz, essa bigorna grande eu restaurei, ela estava completamente quebrada, e todas as marretas foi eu que forjei do zero, assim como os tenazes. Se vocês tiverem interesse em ver esses vídeos de forjamento, eu peço que vocês cliquem no link que está no card e na descrição. Diferentes links de diferentes projetos vão estar aparecendo ao longo do vídeo, inclusive o link do vídeo em que eu fiz esse cunho que eu acabei de usar para cunhar minha logo nessa machadinha. E provavelmente não tem link o suficiente, mas no canal também tem vídeo de restauração dessa mostra de ferreiro aí que eu estou usando agora para alinhar a lâmina do machadinha com o seu olhar. Depois de fazer esse alinhamento, aí sim eu posso começar o tratamento térmico, começando pela normalização, que consiste em basicamente esquentar bastante e deixar resfriar até perder a incandescência. Isso vai relaxar o grão do aço e vai evitar que os estresses e o choque de temperatura da têmpera, que é o próximo passo, acabem trincando essa machadinha. Como vocês podem ver aí, eu esquentei bastante ela e depois resfriei a lâmina e essa parte traseira em água. Esse é o processo que nós chamamos de têmpera, e é o que endurece o aço e garante a ele retenção de fio e mais resistência. Eu fiz um revenimento, que é o alívio de tensão fora da câmera, mas fica aí um aviso que esse machadinho teve sim revenimento. Mas enfim, rapaziada, com a machadinha já temperada, ela está praticamente finalizada, então é hora de começar a pensar no cabo dela. E para esse projeto aqui eu vou usar uma madeira chamada Angelim Vermelho. Eu acho que isso aí é Angelim Vermelho, é uma madeira que eu tenho usado para fazer cabo de marreta e tem resistido bem ao abuso de ser uma marreta, então eu acho que vai funcionar muito bem para essa machadinha. Eu primeiro fiz o formato mais grosseiro dela com a lixa grão 60 de zircônia na minha lixadeira, e depois disso marquei o formato do olhar e fui usinando bem devagarzinho, testando constantemente esse encaixe até que ele ficasse bem justinho. Quando esse encaixe já estava bem justinho, eu terminei de usinar a machadinha usando uma lixa grão 120, eu acho, na minha lixadeira, dessa vez uma lixa de grão cerâmico. Eu aproveitei para estabelecer esse fio convexo, que é o ideal para machadinhas, e também para começar o processo de afiação dessa ferramenta. E com o formato tanto da machadinha quanto do seu cabo já finalizados, é hora de começar a dar acabamento no cabo. Para isso eu estou usando essa lixa grão 160, ela é uma lixa grão, óxido de alumínio, e ela é flexível, que é ideal para fazer esse tipo de acabamento em cabos curvados. Mas enfim, rapaziada, com esse acabamento já feito, eu vou usar uma luva de couro para proteger esse cabo das marcas dos mordentes da minha morsa, enquanto eu prendo o cabo na morsa para fazer esse corte que vai servir para encaixar a cunha, que é o que vai prender e arrematar esse projeto, afixando a cabeça da machadinha ao cabo dela. E depois de fazer esse corte, eu vou encaixar o cabo na cabeça da machadinha e vou bater nessa bundinha dele, né, no caso no outro extremo do cabo, para que a inércia, para que a tendência da cabeça da machadinha de não se mover, de se manter no mesmo lugar, vai inserindo o cabo o mais justo possível nela, sem que tenha um risco tão grande dessas minhas marretadas acabarem trincando a madeira, isso é, quebrando ela, separando as fibras dela. E com o cabo já muito bem encaixado na cabeça da marreta, ou vice-versa, eu vou inserir a cunha primeiro com o martelo bem levinho, só para garantir que ela está no lugar certo.
Depois eu vou mudar para uma marreta mais pesada e aí sim vou enfiar a mão para que a cunha separe as fibras da madeira nesse corte que a gente fez dentro do olhal, de modo a criar uma trava mecânica mesmo, já que o formato interno do olhal da machadinha é como se fosse uma ampulheta, né? Ele começa largo, ele afina em direção ao meio do olhal e depois alarga novamente. E por causa desse formato, quando você insere uma cunha e a madeira se separa, ela preenche todo esse formato de ampulheta dentro do olhal e fica muito, mas muito bem preso. Eu uso essa mesma técnica em todas as minhas marretas, que eu uso diariamente e eu sei que funciona extremamente bem. E depois de reparar o excesso de cunha também do acabamento nessa parte de cima e no excesso de cabo que eu também cortei, basta proteger a madeira com um pouco de óleo. Eu usei azeite no cabo inteiro e um pouco de óleo mineral, que é um pouco mais fino nessa parte que vocês estão vendo aí, que é a madeira que está dentro do olhal do machado. Eu não usei azeite nessa parte porque o óleo mineral ele é um pouco mais fino, então ele é absorvido um pouco mais rápido pela madeira e quando a madeira absorve o óleo ela incha, então esse encaixe fica ainda mais justo. Saturar a madeira, além de proteger da umidade, de fato, ela também evita que a madeira fique variando de volume de acordo com a variação da umidade do ar, por exemplo, de um estado para outro, de uma cidade para outra. Mas enfim, para finalizar de fato esse projeto, basta afiar essa machadinha que já está mais ou menos afiada. Só vou dar uma passadinha na minha roda de pano com a parte de polimento verde para de fato deixar essa machadinha uma navalha. E como vocês podem ver aí, está mais afiado do que muita faca, né? Não está uma navalha, mas certamente vai estar afiado o suficiente para qualquer uso que uma machadinha vai ter que fazer na vida dela como ferramenta. E foi assim que ela ficou, rapaziada. Depois de mais um pouquinho de óleo só para ficar bonita nesse último take, ficou uma ferramenta sensacional, bicho. Tô dando até pena porque eu sei que essa ferramenta já tem comprador, mas eu queria tanto ficar com ela para mim. Infelizmente não posso me apegar às ferramentas, senão não ganho dinheiro. Mas por hoje é só, rapaziada. Deus abençoe vocês e valeu!